Você que vive em união estável, já pensou em formalizá-la? Se já formalizou, sabe os efeitos disso? E se não formalizou, o que acontece? Quer saber mais? Continue assistindo a esse vídeo. Sou Antoine Calil, sócio do FRK Advogados e atuo há mais de 25 anos na área do direito de família e sucessões. É cada vez mais comum encontrarmos pessoas vivendo em união estável. Você sabe o que é? A união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura de duas pessoas com a intenção de constituir família. Há um detalhe que pode ser muito importante para distinguir o casamento da união estável. Quando se quer saber se alguém é casado, basta exigir o quê? Uma certidão de casamento. Ou seja, não existe casamento sem registro. O casamento se constitui pelo comparecimento das pessoas a um cartório de registro civil e, nesse momento, após algumas formalidades, ele é celebrado de maneira oficial. E em relação à união estável, como é que se prova uma união estável? Existe uma maneira de fazer isso, que é por meio do contrato de união estável. Sim, contrato. A palavra pode soar um pouco fria, mas o próprio casamento também é um contrato. Embora tanto o contrato de união estável quanto o casamento são contratos de natureza especial. O contrato de união estável ele pode ser feito de duas formas, ou por instrumento particular ou por instrumento público, a chamada escritura. Existem diferenças entre uma forma e outra, não vou me aprofundar nisso porque o objetivo desse curto vídeo não é esse. Em vez disso, prefiro falar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens de fazer ou não o contrato, ou seja, vantagens e desvantagens de formalizar a união. Como vantagem, por que é que alguém resolveria fazer o contrato, seja de forma particular, seja por escritura pública? Vou dar um exemplo. Quando alguém falece e essa pessoa vivia em união estável, para que ela possa ter acesso ao benefício previdenciário, existem requisitos, condições em que isso é possível, o órgão pagador do benefício vai exigir uma demonstração daquela união estável. O contrato é uma forma de fazer essa prova. Um outro exemplo, tirando a questão do benefício previdenciário, na própria partilha de bens, digamos que a pessoa que faleceu e vivia em união estável tivesse patrimônio. O companheiro ou companheira sobrevivente tem direito a participar da partilha de bens. Pode haver um questionamento sobre a existência dessa união estável. Isso traz muita dor de cabeça para aquele que vai ser obrigado a demonstrar que havia união estável, esse vínculo com o falecido ou falecida. Portanto, um contrato que tenha sido feito é uma forma de facilitar essa prova. Uma outra vantagem na formalização da união estável diz respeito à possibilidade de definir o regime de bens. Sim, isso mesmo. Quando você vai fazer o contrato de união estável, você tem a possibilidade de escolher qual regime vai reger a relação patrimonial daquelas pessoas. Você pode escolher regime de comunhão parcial, comunhão total ou mesmo separação de bens e colocar essa cláusula no seu contrato de união estável. Bom, até aqui falei das vantagens de se ter a formalização, de se fazer o contrato. Existe alguma vantagem em não fazer o contrato? Cada caso é um caso, então eu diria que sim, em algumas situações pode ser vantajoso. Qual seria a vantagem de não formalizar? É claro, a gente não tem bola de cristal e não pode adivinhar qual vai ser o rumo daquela relação, mas vamos supor que um casal tenha passado a viver em união estável, não tenha patrimônio e pouco tempo depois resolveu se separar. Como não houve uma formalização, a separação também dispensa uma formalização, porque se o casal fez um contrato de união estável, a rigor, seria importante fazer um contrato formalizando o desfazimento daquela união.
Agora, se nenhum contrato foi feito, eles não terão gasto nada para fazer e não gastaram nada para desfazer. Simplesmente cada um segue a vida. Para terminar, quero lhe fazer uma pergunta. Você já se inscreveu em nosso canal? Se não, basta clicar no sininho. E se já está inscrito, muito obrigado por isso. Aí eu lhe peço para curtir e nos ajude a divulgar. Assim fará esse conteúdo chegar a outras pessoas. Aliás, em nosso canal temos muito mais conteúdo em linguagem acessível, com temas variados. Inclusive, se você quiser saber mais sobre união estável, existe um webinar que nós fizemos especificamente tratando desse tema. Basta clicar no link que aparece na descrição deste vídeo. Muito obrigado por sua audiência e até breve.